Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula aqui eu vou demonstrar como fazer a criação de uma VM, tá? A gente já tem algumas coisas pré-configuradas aqui. A gente tem o nosso grupo de recurso. Temos a VNet aqui também já criada, tá? A gente vai conectar essa VM nessa VNet aqui, tá bom? Então vamos lá, como padrão, como sempre eu quero criar qualquer recurso, seja VNet, banco de dados, qualquer algum outro, a gente vai em Create. Vamos pesquisar o recurso que a gente quer criar. Virtual Machine. Vamos lá. Essa é a primeira opção aqui mesmo. Create, padrão. Ok, vamos lá. Aqui a gente tem algumas informações para preencher. Primeiro de tudo, sempre vai ser a subscription onde a gente vai criar. Qual que é a assinatura, tá bom? Logo após vai ser em qual grupo de recurso a gente vai provisionar esse recurso, tá? Nesse caso aqui é o nosso RG exemplo. Eu vou seguir sempre um padrão, tá? O nome dessa máquina virtual aqui vai ser VM-exemplo validação. Lembrando, validação quer dizer que não há nenhum recurso com esse mesmo nome, tá? Localização, eu vou colocar os meus recursos sempre na mesma localização. A VNet que eu vou conectar essa VM está no East-US. Então eu vou colocar na mesma região. Eu colocando na mesma região, na hora de eu conectar uma VNet nessa VM, eu vou conseguir localizar a VNet, tá? Porque está na mesma região. Se eu for criar aqui e colocar em uma outra região, colocar Brasil ou Sul Central, não vou conseguir encontrar a VM, porque a VM está no STS 2, tá bom? Available Zone, não precisamos disso agora, sem Available Zone. Security Standard mesmo. Imagem, aqui vai ser a imagem que a gente vai criar a nossa VM. Temos, cara, diversas imagens aqui. Temos o Windows 10. Servidores, se não me engano, de servidores tem a partir de 2012. 2012 é R2, se eu não me engano. Temos Ubuntu, Red Hat, Oracle, Debian, Ubuntu. Cara, tem uma porrada de imagem aqui, tá? Nesse caso a gente vai criar uma padrãozinha que é o Windows 10 Pro 21H2, tá? Fiz a validação, a arquitetura dela 64, né? Comum. Aqui vai ser o nosso size da nossa VM, nosso size e a configuração da VM. Ela que nem, por exemplo, essa configuração, esse standard aqui, B2S, é uma VM que é dual core, né? Tem dois vCPUs e tem 4 de RAM. Existem vários tipos de configurações, tá? Quanto maior a configuração, mais caro vai ser o valor, tá bom? Que nem, por exemplo, esse daqui, ó, 2 vCPUs com 16 de RAM. Seria aproximadamente esse valor aqui, mensal, tá? É mensal. Eu vou colocar essa opção, é, mais barata aqui mesmo, né? Já para o nosso exemplo, isso já está de bom tamanho. Aqui, Administration Account. Essa conta aqui vai ser o administrador local da máquina, tá? Não é um usuário de rede, é um usuário local, administrador da máquina, tá bom? Eu vou deixar padrão como um exemplo mesmo. Aqui eu vou setar ah, uma, uma senha, o meu usuário administrador local. Beleza, validado. Bom, aqui algo muito importante. Como eu preciso acessar essa VM para validar, para validar as configurações, para ver se está funcionando, está tudo certo, tudo ok. Nesse meu caso aqui, como não tem uma rede corporativa interna e tal, porque aí eu teria que acessar via VPN, etc. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o meu acesso como pela porta pública, tá bom? Essa porta pública vai ser o que? É o RDP,
que é pela porta 3389, tá bom? Temos outro tipo de acesso via SSH, mas como é o Windows, vamos manter o padrão que é via RDP 3389, tá bom? Deixa selecionada esta opção aqui, ok? Questão de licença, confirmar aqui, beleza? Vamos para a próxima aba, que vai ser a aba de disco, ou em outras palavras, o HD, né? Storage da VM, né? Aqui o tipo, a configuração do meu HD SSD. Eu vou colocar como ele standard SSD, tá bom? HDD eu não acho viável hoje em dia. Tem que ser pelo menos um stand SSD. Acho que é muito difícil hoje em dia a gente estar usando um HD. Pode ser algo muito específico, mas não recomendo, tá bom? Deixar como standard SSD mesmo. Aqui não mexe, deixa essa opção como está. Aqui esse data disk seria um disco de dados. Por exemplo, quando você está na sua máquina virtual não, desculpa, a sua máquina física, você espeta um HD externo pela porta USB. Ele aparece ali no C da máquina como um disco de dados, né? Aqui seria a mesma coisa. A gente vai anexar um disco a mais na máquina, tá bom? A gente pode anexar e desanexar qualquer hora, tá bom? Não precisa desligar a máquina para esse tipo de configuração. Aqui a gente não precisa. Eu não vou colocar um disco de dados, não tem nenhum problema. Aqui avançadas, deixa da forma que tá. Tá certinho, beleza. Network. Ó, agora na network a gente vai fazer o seguinte: a gente vai conectar a NIC da VM na VNet que a gente criou, que é VNet-exemplo, que está dentro do grupo de recurso RG exemplo. Então vamos selecionar ela. Qual subnet a gente vai utilizar? Essa daqui, a default, que é a que tem. Público IP. Precisa de um IP público? Precisa. Que é via esse IP público que eu vou conseguir acessar via RDP, tá? Aqui ele tá, esse new aqui quer dizer que vai ser criado em IP público, tá? Se eu colocar aqui, não vai ser criado, tá? Mas eu preciso para acessar via RDP essa máquina, tá bom? Então vou deixar, ele vai criar esse IP público com esse nome aqui, VM-exemplo-IP. Network Security Group, deixar padrão, que vai ter acesso via RDP, ele já vai especificar lá, tá bom? É a porta pública que eu vou acessar. Mais uma vez, eu vou informar que eu vou acessar via RDP, tá bom? Então 3389. Aqui não precisa mexer. Aqui nesse caso, quando for deletar a VM, se pode deletar automaticamente a NIC também, tá? Aí eu coloco essa opção. Não vou deixar desmarcado. Load balance não precisa. Faz o balanceamento de carga e de conexões para VM. No caso é só uma VM, não, a gente não precisa de load balance, tá? Gerenciamento. Deixa da forma que está, não precisa mexer em nada. Monitoramento. Deixa ativado. Avançado, não precisamos mexer em nada avançado, só uma adenda aqui. Esse custom data aqui é se eu quero colocar alguns dados customizados. Eu posso, exemplo, configurar um usuário, o administrador aqui, colocar um usuário, uma senha diferente, fazer customizações da VM, como quando a VM subir, ela vai puxar esses dados customizados, tá bom? Aqui não precisa mexer, deixa do jeito que está, não tem problema. Tag, como eu disse, eu não vou taguear nada agora por enquanto, tá? E vamos para o review e create da nossa VM. Vai fazer toda a validação. Ok, validação, passou na validação. Aqui é interessante, ele já mostra o detalhe do nosso produto. E vai mostrar a nossa configuração que selecionamos e o valor já por hora. VM é por hora ela ligada, tá? A gente está usando o modo pague conforme o uso, tá? A gente não reservou nenhuma instância de VM, a gente está pagando conforme o uso. Quando eu desligar essa VM, não será cobrado nenhum valor por hora, tá bom? Só vai ser cobrado quando a mesma estiver ligada. Essa, ó,
A informação aqui dessa VM vai ser sair em torno de um valor de 0,22 centavos a hora ligada, tá bom? Aqui temos as informações que nós colocamos: assinatura, o grupo, o nome, localização, qual que é a imagem, configuração, vai ter acesso via RDP, tem licença, ok, Windows Client, não é um server, né? Configuração de disco e da nossa VNet, da nossa NIC, desculpa. Tá tudo certo, tudo ok. Vamos fazer a criação da nossa VM. Aqui ele pode demorar um pouquinho, porque ele vai criar alguns recursos, como por exemplo o NSG. Vai criar também a interface de rede da VM e por final vai criar a própria VM, tá bom? Vamos aguardar um pouquinho aqui fazer a nossa criação. Lá para o nosso recurso. Deixa eu só entrar no grupo de recursos aqui, exemplo, só para eu mostrar os recursos que foram criados. Ó, que legal. Tirando isso aqui é a VNet que está conectada, tá? Ó, que foi criado a VM em si, o IP público dela, que a gente vai acessar via RDP, a NSG, onde estão regras de firewall da máquina virtual, que lá está exemplificando, liberando acesso via RDP pela porta 3389. Aqui tem o nosso NIC, a interface de rede da VM, onde está o IP interno dela, tá? E aqui a gente tem o nosso disco, que seria o nosso SSD, tá bom? Essa NIC aqui está conectada nessa VM, como eu tinha informado na hora da criação. Deixa eu mostrar aqui, ó. Se a gente vir em Connect Device, o que ele vai mostrar? A nossa NIC da nossa VM. Lembra quando na outra aula eu vim aqui e não tinha nada? Agora que eu criei a VM, a interface de rede da VM está aqui. Se eu clicar aqui, vai abrir e aqui ele vai informar onde está anexada. Ela está anexada na máquina virtual e por sua vez tem um NSG anexada nessa interface de rede, tá bom? A gente vai clicar na VM. Essa aqui é a nossa VM, ela já foi provisionada. Temos aqui o IP público, que a gente vai utilizar para acessar via RDP. Temos o IP privado dela, o IP interno, que ela pegou do range de IP da nossa sub, né, da VNet. Está conectado na VNet, exemplo, barra default, que é a nossa subrede, tá bom? Bom, vamos lá. A VM já está rodando, tá? O start aqui já está ativado. Vamos fazer a conexão via RDP agora. A gente vai vir em Connect aqui, ou aqui em cima também pode ser, tá bom? Vamos aqui na lateral Connect. Vamos ser o nosso IP público da nossa VM e vamos fazer o download do arquivo do RDP. Vamos clicar aqui para executar. Ó, já abriu aqui na nossa conexão de área de trabalho remota. Nosso IP público da nossa VM. Vou vir em conectar. Ele vai pedir autenticação. A autenticação seria do que? Do nosso usuário administrador local que a gente criou na hora da criação da VM, que é o exemplo, usuário. E aqui eu vou colocar a senha que eu configurei para esse usuário. Vamos lá. Vai conectar. Aqui é o certificado de acesso remoto, né? Vamos clicar em sim para fazer a validação. Ok. Começou a carregar. Está carregando. Aqui é a nossa VM. Eu só vou não deixar totalmente full, só para não interromper a gravação, tá bom? Mas eu vou deixar ela quase aberta total aqui. Vamos lá. Estamos na nossa máquina virtual. Vamos dar uma olhada na configuração para ver se está certinho a mesma coisa. Deixa eu abrir aqui. Aqui temos o disco, né? O disco que a gente provisionou. Propriedades. Configurações. Vamos dar uma olhada na configuração. Ok. Ó, o processador é um Intel Xeon, né? Tem dois vCPUs, como a gente pode ver aqui, e ela tem 4 GB de RAM, tá bom?
É exatamente a mesma configuração que a gente colocou da máquina virtual. E logo abaixo tem especificações do Windows, que foi a VM que a gente. A VM não, desculpa, a imagem que a gente escolheu para essa VM, que foi um dos 10 Pro e a versão é 21H2, tá bom?